Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Você já viveu a angústia de ver o seu animalzinho de estimação doente, não ter dinheiro para pagar o veterinário? Hospitais públicos para cães e gatos não existiam no Brasil até o nosso entrevistado de hoje conquistar o primeiro deles lá na Zona Leste. Hoje já são 4 funcionando em São Paulo. Esse nosso convidado, gente, foi eleito pela primeira vez em 1988 e é até difícil resumir o tanto de trabalho que ele já fez pelos animais e pelo meio ambiente. Ele já estava aqui tentando chamar a atenção para estas causas na elaboração da lei orgânica e, a partir daí, em todos os orçamentos. Leis importantíssimas surgiram desta jornada. Roberto Trípoli é publicitário, está no seu 8º mandato como vereador, foi presidente da Câmara em 2005 e 2006, vereador mais votado do Brasil em 2012 e também já foi deputado estadual. Meu Deus do céu, que honra receber esse homem aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É um privilégio. Eu sei que o senhor não é de dar muita entrevista, por isso essa honra nossa hoje. Eu agradeço esse momento importante para um pouco da história de São Paulo. É muita história que eu pesquisei aqui do senhor. E uma história que começou num momento muito importante, que foi a elaboração da lei orgânica, né? Eu fico imaginando como é que foi chamar atenção para essas bandeiras na década de 90, no comecinho da década de 90. A lei orgânica, para quem não sabe, é a Constituição Municipal, né? Foi feita a Constituição Federal. Eu ajudei o deputado Fábio Feldman, na época era um ambientalista, acho que foi um dos primeiros ambientalistas, ecologista do país. Eu fui um dos coordenadores da campanha dele, veio a campanha de 88 para vereador, e aí me lançaram candidato a vereador pelo movimento ambiental. Eu era coordenador da PEDEMA, que era a Assembleia Permanente das Entidades Ecológicas do Estado de São Paulo, que congregava perto de 200 entidades ecológicas em todo o estado. A partir daí, fui eleito também vice-presidente do Suplicy, na época foi o Suplicy eleito presidente, e fui eleito presidente do capítulo de meio ambiente. Quer dizer, nós tivemos várias audiências públicas, não é? Acho que perto de 50 audiências públicas, 40, trabalhávamos de madrugada, enfim, ouvindo toda a população, os técnicos, cientistas, enfim, para poder ter o que nós temos hoje, que é a lei maior do município, que é a lei orgânica, e pela primeira vez tem um capítulo de meio ambiente. Não graças a mim, mas graças a todos aqueles que trabalhavam naquele momento. O senhor tinha uma preocupação muito grande nessa época dos debates com as represas, com a exploração ali desse entorno das represas, um cuidado muito grande com isso, né? Isso foi na lei orgânica, mas minha preocupação com os animais, eu sempre digo que não teve momento. Eu já nasci no meio de animais, em casa sempre teve cachorro, enfim, e sempre gostei. Eu morei no exterior, fora do país, durante alguns anos, né? Quando 18 anos eu saí do país, voltei depois de 4 anos. Eu morei na Inglaterra, na França e na Suécia, onde conheci Fernando Gabeira, que é um colega seu, jornalista, né? Voltamos para o Brasil, eu já voltei para o Brasil em 78, acho eu, e já com a intenção de criar o Partido Verde, né? Eu sou fundador nacional do Partido Verde, com Alfredo Sirquis, Fernando Gabeira, Lucélia Santos, Gilberto Gil, Jorge Maltner, que é compositor, enfim. Então, a minha preocupação vem de antes de ser vereador, não é? Porque eu venho militando nas ONGs, né? Entidade não governamental. Quando voltei do exterior, eu fui eleito presidente também do Social Pro Verde, uma entidade ecológica, que cuidava dos mananciais, dos rios e, principalmente, contra o tráfico de animais do Brasil para o exterior. Eu cheguei a trazer da Alemanha, o Greenpeace, quando era em Hamburgo ainda, não onde que está agora. Eu cheguei a trazer uma relação de traficantes brasileiros que falsificavam documentos da CITES. CITES é o órgão internacional de trânsito de animais, né? Eles falsificavam o documento dizendo que o animal era boliviano, mas os animais eram brasileiros. São 40 mil gatos do mato que foram tirados do Brasil, levados para a Bolívia. Da Bolívia foram para Frankfurt, onde que eu acompanhei, onde tinha o cortume, que era tratado o couro e o pero, e vendiam para as madames na época. Quer dizer, eu já comecei antes de 88, né? Você fala 88 foi a lei orgânica, mas foi
Eu comecei bem antes a militar. Sempre fui um político da área ambiental, pode-se dizer assim. É que essas pautas, eu imagino, eram novidade aqui para a época, quando o senhor trouxe esse debate para cá. E me interessa muito saber a reação aqui. A reação não aqui, mas quando eu presidi o Social Proverde, eu tinha uma perua Pampa, uma perua dessas, do lado dela estava escrito Social Proverde. E as pessoas me paravam para ver se eu vendia grama também. Né? Porque Social Proverde, entendia o verde como, quem sabe, plantação. E aqui na Câmara, quando eu me elegi no primeiro mandato, era o vereador dos bichinhos e das plantinhas. Então, porque não existia, de fato, não existia nenhum parlamentar ou nenhuma mobilização em torno dessas questões. Então, eu, como o vereador dos bichinhos e das plantinhas, eu fui avançando. A hora que eles acordaram, eu já estava com muitas leis aí aprovando um monte de lei importante. Muita lei, não só lei, né? Quando você falou, por exemplo, do Hospital Público de Cães e Gatos, que foi do movimento de proteção aos animais, que discutiram essa questão, não foi uma lei, que eu sempre brigo aqui, porque os vereadores costumam apresentar projeto de lei criando hospital, e o vereador não cria. Quem cria é o Poder Executivo. O vereador fiscaliza o Poder Executivo e trabalha como eu trabalhei na questão do orçamento. Então, na época, um grande prefeito, foi Gilberto Kassab, eu pedi para, no orçamento, criar uma rubrica de hospital público para cães e gatos. Então, o prefeito concordou, eu falei, vamos colocar só R$1 milhão para começar. Ele falou, não, Trípoli, pode colocar R$10 milhões, porque eu acredito nessa questão. Então, eu trabalhei no orçamento, dando condições ao prefeito dele criar e executar. Tem muito vereador aqui, vereadora, que são demagógicos e falam, ficam sabendo, o prefeito vai criar um hospital na Zona Sul. Aí falam, olha, apresenta um projeto de lei. E a Comissão de Constituição e Justiça dá pela legalidade, porque aqui, hoje em dia, na Câmara Municipal, o parecer da Comissão de Justiça depende do amigo, porque é totalmente inconstitucional você criar gastos para o Poder Executivo. E o vereador aqui faz leis inconstitucionais, muitas, que passam pela Comissão de Justiça como sendo legal e são ilegal. Isso incomoda o senhor? Incomoda muito, porque o vereador que vai na periferia e fala que vai asfaltar uma rua é mentira, porque quem asfalta é a prefeitura, o vereador não tem condição. Ele pode colocar no orçamento condições para o prefeito assim realizar, ou subsecretário, ou secretário da subprefeitura, enfim. Mas o vereador não pode criar fora do orçamento. Você tem que saber a fonte de onde que vem. Você não pode criar um departamento da prefeitura. Vamos supor, eu quando criei o PSIL, que é o primeiro departamento de poluição sonora, foi na época de... A Lei do Silêncio. Foi Paulo Maluf, era prefeito, e ele criou, Paulo Maluf, a primeira lei, a primeira secretaria de meio ambiente do município. Não é? E aí o que aconteceu? Conforme o prefeito mandou para o Legislativo a criação da Secretaria de Meio Ambiente, eu entrei com um substitutivo, e nesse substitutivo colocando a criação do PSIL. Então, quer dizer, eu posso emendar no projeto do Executivo. Agora, eu não posso fazer uma lei criando gastos para o Executivo. Agora, vereador, essa lei da poluição sonora, o senhor se dedicou pelo menos 8 meses, né, de trabalho aqui. Olha, é uma longa história, né? Mas quando nasceu minha primeira filha, eu morava num apartamento de frente para a rua e na frente tinha um bar que tocava samba a noite toda e colocava as caixas de som para fora. Aí eu fui de madrugada procurar os meus direitos, prefeita Luísa Erondina. E não tinha meus direitos, porque a prefeitura não tinha nem um decibelímetro para poder sentir saber o tanto que estava alto. O volume que estava alto. Então foi aí minha preocupação, aí eu pedi a Luísa Erondina, ela criou um decreto na época, me colocando como coordenador de um trabalho sobre poluição sonora, ruídos urbanos. Tem o ruído de fundo, tem o ruído já dirigido, enfim. Aprendi muito. Então, nós tivemos com a Associação dos Otorrinos, né, de São Paulo, tivemos com a sociedade civil, e aí criamos o PSIL. Criando o PSIL, nós criamos um departamento na prefeitura, como disse, num substitutivo do projeto do Poder Executivo, onde foram fechadas várias boates, principalmente Vila Madalena, Rua Augusta, enfim. Que veja você, uma aposentada, que até veio a falecer, ela alugou uma casa na Vila Madalena e geminada com uma outra,
E essa outra alugaram essa casa e fizeram um bar. E a noite toda com o som tocando e a mulher não dormia, ela não tinha condição. Eu acho que o ruído urbano ele interfere até na economia da cidade, porque se você não dorme direito, não descansa a mente, você não produz e com isso interfere na economia. As escolas localizadas em locais com ruído, a repetência é muito grande, a reposição de aulas é muito grande. Isso por pesquisas feitas. Então, eu procurei com os técnicos, cientistas, enfim, fazer uma lei. Claro que modificaram a lei, o PSI hoje praticamente nem existe, enfim, existe pouco. A prefeitura sempre tem os amigos do prefeito que faz de conta que não vê, mas na nossa época era forte. Eles tinham viatura, eles tinham decibelímetro, eles tinham como atuar. E também nós fizemos aqui na cidade, no centro, em frente ao Teatro Municipal, existia o mapping, não é da sua época, mas existia o mapping. Nós fizemos ali uma cabine fechada de acústica, com vidro, escrevemos em cima, ouça o silêncio, e fazia fila. Que legal. Porque a pessoa entrava, sentava, nós fechávamos a porta ali, ela olhava a cidade sem ruído. É um manifesto para poder chamar a atenção, porque de fato todo mundo se incomodava com o ruído, mas ninguém se mobilizava. E eu volto a dizer, o ruído é muito importante para a saúde mental de todos nós, né? Gente que mora em local que tem muito ruído sabe disso e não dorme direito. Não dormindo, no mínimo, 5 horas por noite, você não produz. O senhor falou do Maluf, eu achei interessante a derrubada de veto que vocês fizeram de uma lei do senhor que previa o controle populacional de cães e gatos. A lei da castração me deu trabalho, porque quando eu trouxe essa questão da castração, mesmo as protetoras de animais eram contra, porque você falar de castração, a palavra é muito forte, né? Vai castrar um animal, né? Então foi difícil a aceitação, não só dos protetores, mas principalmente dos veterinários, que eles achavam que ia diminuir o produto de ganha-pão deles, porque castrando animais deixava de ter animais. Agora, veja você, cada fêmea pode ter, cria 2 vezes por ano, 6 animais por cria ou mais. Então, nós deixamos a nossa lei de castração, que depois nós fizemos uma manifestação com perto de 2.000 pessoas em frente à Secretaria de Saúde. Para você ter uma ideia, a nossa lei propôs que a prefeitura fizesse convênio com as ONGs e com as clínicas veterinárias. E hoje são 1,5 milhão de animais castrados na cidade de São Paulo graças a essa lei. Graças a essa lei. Então você imagina 1,5 milhão que você tem aí 700.000 fêmeas, quantos animais deixaram de ser abandonados pelas praças e pelas ruas de São Paulo, não é? E essa legislação é extensa, né? Eu fiz aqui uma lista para a gente não esquecer de nenhuma. Claro que a gente vai avançando aqui nos mandatos do senhor, né? Mas já vou falar um pouquinho dela. O senhor falou da lei do PSIL. Teve a Cidade Limpa também, que a gente vai chegar, né? Que foi contribuição muito grande. Mas de animais, olha que interessante, gente. A proibição de carroças e charretes, veículos puxados, né? Por tração animal. É a Lei 14.146. A que regula o comércio de cães e gatos, que proibiu, né, essa venda em áreas públicas, a 14.483. A que introduziu o RGA, assim que fala, o registro, o RG dos animais, criando uma identidade, né? Porque o animal antes não tinha. E estabeleceu multa para maus tratos, adorei essa parte, é a 13.131. Essa é interessantíssima, que o senhor batalhou demais. Proíbe a entrega dos animais capturados nas ruas para as pesquisas. Que o senhor chamou muito atenção para isso, né? Que é a 13.943. Na verdade, é um trabalho de equipe, né? Um grupo que assessora também, não é? A gente vai continuar contando essa história daqui a pouquinho no próximo bloco do Vossa Excelência Memória. Não sai daí. Até já. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De
volta com Vossa Excelência Memória, que hoje está para lá de especial, porque tem a honra de receber um homem que já foi presidente da Câmara Municipal, deputado estadual e é vereador no seu 8º mandato, Roberto Trípoli. Vou fazer um parênteses aqui, num ano muito conturbado para a Câmara, que foi 99, que foi o ano da máfia dos fiscais, porque a Folha de São Paulo fez um texto com um perfil muito bacana do senhor. O senhor presidia a CCJ, se não me engano, estava cotado para ser o próximo presidente. O senhor dava opiniões muito fortes aqui na época. O senhor queria que votasse projeto, o senhor achava correto fiscalizar o executivo, mas o senhor queria que a Câmara também produzisse, né? Aí o senhor, a Folha escreveu assim: Trípoli é considerado um vereador respeitado pelo bloco governista por sua coerência e conhecimento do regimento interno. Sempre usando jeans e camiseta e colocando a gravata apenas nos momentos de subir ao plenário, Trípoli é um dos vereadores mais bem-humorados da Câmara, com um bom relacionamento com parlamentares de todos os partidos. E esse respeito eu vejo muito na Câmara atual, enxergo muito, mas então desde aquela época o senhor foi construindo essa... Mais ou menos assim, quando o senhor fala, todo mundo para ouvir. Olha, primeiro eu aprendi aqui que você, quanto menos fala, você é mais respeitado, né? Não adianta subir na tribuna todo dia para ficar falando. Então, quando você fala pouco, quando você fala, o pessoal te ouve. Segunda, como você disse, eu comecei aqui, eu também trabalhei com o Mário Covas, prefeito. Eu fui chefe de gabinete da Secretaria Política do Mário Covas, né? Velho Mário Covas, lá no Parque Ibirapuera. Então, eu comecei aqui como chefe de gabinete da Secretaria Política. Depois, eu fui chefe de gabinete da liderança do governo aqui na Câmara. E, paralelo, militando na questão ambiental. Quer dizer, uma coisa que eu tinha mais como hobby, como uma coisa que eu acredito, enfim, até hoje. Então, o que acontece? Eu trabalhei o regimento, nós temos a época do Suplicy, que foi uma época pesada para a Câmara, pesado, né? Nós descobrimos fatos aqui terríveis que aconteciam na Câmara, né? Nem vou citar, mas teve aí corrupção braba aqui na Câmara, na diretoria da Câmara, enfim, colocamos 17 funcionários presos, pedimos a cassação de 4 vereadores. Enfim, foi um momento tenso. Eu era vice-presidente do Suplicy. E, como você falou, eu trabalhei a lei orgânica, que nós ficamos aqui fazendo muitas audiências públicas, ouvindo todas as áreas, saúde, educação, esporte, meio ambiente, enfim. E com isso você passa a ter um conhecimento, né? Eu fico triste hoje, porque hoje o que eu sinto é o seguinte: isso não só na Câmara, mas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, você tem muito influenciador digital que tem 500 mil, 1 milhão de seguidores. Aí um amigo chega para ele e fala: sai candidato a vereador, sai candidato a deputado. Aí ele sai e se elege. Mas ele não sabe nem o que é o parlamento, ele nunca teve no parlamento. Então ele chega na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso, sem nenhum conhecimento. E pode passar um mandato que ele não aprendeu nada, porque ele ganha algumas emendas parlamentares, que é de lei, porque antigamente não era, né? Mas hoje é lei você pagar as emendas. E ele se dá como satisfeito. E acompanha o governo em tudo, né? E vai muito com a dos amigos, né? Ah, é meu amigo, então dá um parecer favorável. Você falou que eu sou bem-humorado, mas se você me acompanha na Comissão de Finanças, eu sou aquele que fala as verdades e falo para os vereadores no microfone. Se eles forem me processar, eu, no caso, processaria se eu visse o que eu falo na comissão. Eu falo que o projeto é demagógico, eu falo que o vereador é inconstitucional, que isso é demagogia, porque não asfalta. Não. Então, eu fico chateado por isso, porque eu sou da época que nós tínhamos aqui parlamentares, porque eu venho depois da ditadura militar, que poucos passaram por isso, né? Eu morei muito com o pessoal do exílio no exterior. Então, eu passei esse sofrimento que passaram no passado. E o meu primeiro mandato foram as pessoas do bem que se candidataram. Então, quando eu volto a dizer para você, Marcos Mendonça, Arnaldo Madeira, Pedro Dalari, Maurício Faria, sabe, Brasil Vita, que era um grande orador, de direita, mas um grande orador, um livro cada 3 dias. Então, você, para entrar no debate, era difícil, você tinha que estudar muito. Nossa, os argumentos tinham que ser perfeitos. Nós votávamos aqui na época que era na sessão ordinária. Como os vetos vêm na sessão ordinária, só se vota aqui em... Na extraordinária. Outra questão triste, que eu tenho culpa, é o Congresso de Comissões.
Sabe, hoje tudo é votado fazendo congresso de comissões. Por que o senhor tem culpa? Eu tenho culpa porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: na época do Jânio da Silva Quadros, prefeito de São Paulo, existia o decurso de prazo. Então o prefeito mandava o projeto do Executivo para o Legislativo. Passado 30 dias, se as comissões não analisassem, ia como aprovado para a sanção do prefeito. Automaticamente? Automaticamente. Então, era só você segurar os projetos nas comissões. As comissões, depois, aí o prefeito criou urgência no projeto. A urgência funciona até hoje da mesma forma. O prefeito manda, o Ricardo Nunes manda um projeto para a Câmara, em urgência tem que ser analisado em 30 dias, senão vai a plenário para votar, mas precisa votar. Os vereadores nunca tiveram essa possibilidade nem de urgência, porque para você aprovar um projeto, você tem que passar 15 dias, 20 dias na Comissão de Justiça para ver a legalidade. Depois na comissão temática, se fosse de saúde, esporte, meio ambiente, e finalmente na comissão de finanças para ver se tem impacto financeiro. Isso demorava 6 meses para correr. E de repente você pedia vista na comissão, você segurava o projeto na comissão, você valorizava a comissão. Eu te digo uma, nós aprovamos agora a Sabesp, né, a privatização da Sabesp, e não passou pela comissão de finanças. Aí você vai dizer, não, passou sim, no Congresso de Comissões, que reúne todos os vereadores e aprova o projeto. Então, quer dizer, é uma questão financeira, porque a cidade recebe, é a maior cidade servida pela Sabesp, né? São bilhões de reais. Então, a Comissão de Finanças tinha que se posicionar e tinha que ter tempo, fazer audiências públicas, enfim. E não é culpa da comissão, não. Foi a Câmara, com os seus líderes de governo, o presidente, enfim, da Câmara, que colocou para Congresso. Então, quer dizer, não tem mais grande expediente, é raro. Eu não sei se você é da época, que nós tínhamos um pequeno expediente, são 5 minutos cada vereador, e você fala do tema que você quiser. E você tem um grande expediente, que é 15 minutos, 4 parlamentares, né? 15 minutos cada um, com direito à parte. Aí você passa a conhecer o vereador. Eu faço um discurso dizendo, Vivi, é o seguinte, você está errado, você fez isso, pela ordem, você me dá uma parte, dou uma parte. Então ele vai questionar você questiona ele, aí você questionar o outro vem. Eu já fiz no grande expediente, mesmo em discussão de projetos de lei, eu chamava vereadores para falar da própria lei, ele não desconhecia, que era a assessoria que fazia o projeto, ele não tinha conhecimento. Ou E seja, tem vereadores aqui que você pergunta para ele o que está votando, ele não sabe. Porque não passou pelas comissões como devia, valorizar as comissões permanentes. Eu sou da época, Vi, que a Comissão de Justiça se reunia só os vereadores numa sala fechada e não entrava ninguém, nem assessores, nem imprensa. Eu, como presidente da Comissão de Justiça, eu fui o primeiro que abriu as portas para as entidades participarem, para os advogados participarem. Eu criei também a Procuradoria da Câmara, porque eram advogados. Eles iam falar, sou advogado da Câmara. Não respondiam nada. Aí, eu, na minha gestão de presidente, eu criei os procuradores que aí estão, te falam. Enfim, eu não vou dizer minha época era melhor, mas se discutia mais, se debatia mais. E não estou falando Câmara Municipal, não. Estou falando Assembleia Legislativa, falei com deputados amigos meus. O parlamento como um todo. Outra coisa, tem um departamento aqui na Câmara que os vereadores desconhecem, que é para você fazer uma lei que já não existe, uma lei que já existe. Então você entra, você faz um projeto de lei, vai nesse departamento. Não, esse projeto já existe, essa lei já existe, ou essa lei é um projeto que está parado na Câmara do vereador X. Né? Uma outra coisa que é importante dizer no meu currículo, que eu acho que foi importante para mim, nós tínhamos, quando eu assumi a presidência, 14 mil leis. Ah, consolidação, já ia perguntar para o senhor. Então nós reduzimos para 9 mil leis. Foi um trabalho inédito. Eu acho interessante, porque o vereador não foi feito, não foi votado, eleito para criar leis. Eu acho que quanto mais leis, mais prejudica a população, porque você tem que contratar um advogado. Você vê os Estados Unidos, os países de primeiro mundo, são poucas leis. Não é? Gente, só para vocês terem uma ideia do que ele está dizendo, tinha lei que proibia a boiada na Paulista ainda. Iluminação de gás, trilho de bonde. Tinha leis, até hoje acho que tem, leis que permitiam mesas na calçadas, leis que eram contra mesas nas calçadas. Então nós reduzimos até onde que deu, 9 mil. Mas eu acho que tem que reduzir menos ainda. Eu acredito que deveria ser 21 leis. Então você fala obras, lei número 1. Número 2, meio ambiente. Número 3, saúde. Então você vai, facilita para o cidadão ter cidadania.
Eu vou lá, procuro, eu entendo. Você vai em 9.000 leis, quer dizer, não é 9. Todo vereador que se elege acha que tem que aprovar a lei. Muitas leis. Eu sou um parlamentar de poucas leis. Você pode reparar que eu mais fiscalizei o Poder Executivo e procurei trabalhar para não aprovar leis que eu acho que era contrário ao que eu pensava, do que aprovar leis. Eu acho que tem que pensar 2 vezes em apresentar um projeto de lei. Agora, as pessoas querem bater panela, querem aparecer, então fazem leis de tudo, né? E leis que interferem na vida do cidadão. Enfim, isso é geral, né? O parlamentar não só, volto a dizer, não é Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso, se apresenta as leis para fazer campanha publicitária, campanha política, porque, na verdade, poucas leis são cumpridas, né? Tem lei que pega, tem lei que não pega, enfim. Vereador, já que a gente falou na presidência, eu tô louca para saber um pouquinho dessa eleição do senhor presidente, ó, que foi em 2005, 1º de janeiro, uma eleição que vários vereadores já comentaram com a gente aqui, que o senhor parece, né, que não era candidato até chegar aqui no plenário. O Ricardo Montoro era o candidato, o senhor era do PSDB, e aí conta pra gente o que aconteceu para o senhor se tornar o candidato. Primeiro eu queria lembrar o seguinte, o Partido Verde teve um momento, como fundador nacional, teve um momento que nós perdemos a legenda para os garimpeiros, ficou na justiça. Então eu me coloquei no PSDB, um mandato só. O que aconteceu ali foi o seguinte, o PSDB, o mais votado do PSDB era o José Aníbal, com 170 mil votos naquele momento. Então, na minha cabeça, estava que o José Aníbal seria o candidato à presidência da Câmara, né? Natural, que nem o Suplicy fez 210 mil e foi candidato e se elegeu, eu pensei que seria o José Aníbal. De repente, o PSDB reúne a bancada de vereadores e os coordenadores, não preciso citar nome, mas o presidente do PSDB, o cara que falava em nome do prefeito, que era José Serra, não é? Aloysio Nunes Ferreira e Walter Feldman coordenavam o processo. E chamou a bancada e falou, olha, o candidato nosso é Ricardo Montoro. Eu questionei naquele momento, tá aí, pode ficar gravado, porque eu questionei, falei, pera um pouquinho, nós não discutimos isso. Não, a executiva discutiu e resolveu que Ricardo Montoro será o nosso presidente. Eu saí chateado, até informei a todos que eu estava sendo informado, né? Eu não concordava com a forma que eles estavam encaminhando. Mas aceitei, inclusive era dia 1º de janeiro a eleição sempre, não é isso? Eu viajei com a família, enfim, eu estava fora e só voltei da viagem no dia da eleição. Como você disse, eu até hoje tenho um bom trânsito em todos os partidos, me dou bem, eu converso com todo mundo. Fernando Gabeira, na Suécia, ele falava o seguinte, você tem que dançar conforme a música para chegar perto da eletrola e virar o disco. Se você não dançar conforme a música, você não chega nem perto da eletrola. Para quem não sabe, eletrola é que toca long play, que tocava os discos, música. O que acontece? Eu percebi no decorrer da história que o próprio Ricardo Montoro era candidato à presidência, conversou com alguns vereadores, mas não conversou com todos. Naquele momento, criou um grupo chamado Centrão. Um grupo liderado por Antônio Carlos Rodrigues, Celso Jatene, Aurélio Miguel, enfim, alguns vereadores, tinha lá uns 15 vereadores nesse grupo. Você tinha o PT de um lado, esse grupo, o PSDB do outro. Quando eu cheguei aqui logo cedo, eu encontrei o vice-prefeito, Cláudio Lembo. Cláudio Lembo perguntou para mim, e aí, Trípoli, como é que está? Eu falei, não sei. Eu acho que Ricardo Montoro será o presidente. Aí eu fui chamado pelo grupo me dizendo o seguinte, olha, o Ricardo não passa, o Ricardo Montoro não passa. Eu comuniquei isso a Luiz Nunes Ferreira, né, o PSDB comunicou a ele, falou, olha, está difícil aqui, pelo que nós sentimos, não passa. E quem vai passar será um vereador de oposição ao governo. Aí me chamaram para conversar no dia da eleição, naquela sala ali. Fortes emoções. Fortes emoções, porque ali me chamaram e falaram, Trípoli, você é uma pessoa que tem trânsito em todos os partidos, as pessoas te respeitam, sabe a forma que você ouve todo mundo, você seria o nosso candidato a presidente. Eu falei, eu não posso disputar a presidência, sabe, e perder. Eu posso
ir para a presidência se eu souber, de fato, que eu tenho os 28 votos. E saí. Daqui a pouco me chamaram de novo e falou, não, você tem os votos todos concordam. Aí eu perguntei a um por um, eles se reuniram ali todos, eu perguntei um por um, o vereador do PT, a Soninha, que era do PT na época, todos os vereadores, Ítalo Cardoso, enfim. O grande José Mentor, do PT, enfim, todos os vereadores. Quem que você vota? Em quem que você vota? Em quem que você vota? E vi que eu tinha 28 votos. Aí eu falei para falar no PSDB, para falar com o prefeito, que eu teria condições de me eleger. Se não fosse eu, nós íamos perder para outro vereador de oposição. O que aconteceu naquele momento, eu estava sentado aqui, nesse lugar que eu estou hoje, e olhando, do meu lado o Brasil Vitor sentado, e eu quieto aqui. Aí o líder do governo, do governo José Serra, foi para o microfone e falou, se o Trípoli não tirar, porque não existe candidatura, quem fizer 28 votos é presidente. Eu não preciso registrar uma chapa. E ele percebeu que o pessoal estava falando muito meu nome. Aí ele foi para o microfone e falou, se o vereador não vier aqui na tribuna e falar que não vai ser, que vai votar no Montoro, ele será expulso do partido. Eu sou descendente de siciliano, você imagina, naquele momento, cutucou a onça com a vara curta. Aí eu fui para o microfone e falei, não, eu aceito. Vou concorrer à presidência, aceito. E aí começou. Trípoli voto 1, Trípoli voto 2, Montoro 2, Trípoli 3, Montoro 3, Trípoli 4. A hora que chegou nos 27, Trípoli 28, foi eleito Trípoli. Ai, meu Deus. Agora, eu vou dizer mais para você. Eu fui eleito com 28 votos. Eu fui reeleito, que eu fui eleito 2 vezes. Eu fui reeleito com 55 vereadores. É unânime. Quer dizer, não foi unânime porque o Ricardo Montoro foi ao microfone e falou, Trípoli, eu só não vou votar em você, senão em casa vai ficar chato. Mas você cumpriu todos os requisitos. Então eu fui o presidente mais bem votado da Câmara. Até hoje eu não vi quem tivesse esses votos. A gente entrevistou, ele perguntou sobre essa eleição também, ele disse que não guarda Meu mágoa amigo, nenhuma. não guarda nenhuma mágoa. A única coisa que ele não faria de novo era comemorar antecipadamente alguma coisa. Ele falou, isso nunca mais eu fiz na minha vida. Meu amigo até hoje, né, de vez em quando estou com ele, Fernando Henrique Cardoso, que meu padrinho de casamento é Fernando Gabeira e Fernando Henrique Cardoso. Ai, eu dou gente, bem com os só dois. Gente chique. Não, chique não, gente de cabeça boa, né? E o Ricardo Montoro, uma ótima pessoa até hoje, nós nos damos muito bem. Encontro com ele no clube, enfim, conversamos e uma relação muito boa. Eu procurei também prestigiar o Ricardo, mesmo ele não sendo presidente. Mas é o que eu estava falando do Fernando Henrique, é que o Fernando Henrique, por exemplo, sentou na cadeira de prefeito. Um dia antes da eleição, quem né? ganhou foi Jana da Silva Quadros, né? Vereador, a gente está chegando no finzinho, não deu tempo de falar tudo que eu queria falar, infelizmente. É muito tempo de parlamento, então nós poderíamos passar aqui história, horas e horas. Muita lei legal, e eu queria agradecer demais essa disponibilidade de tempo do senhor contar essas histórias para a gente. Obrigada por ter sido tão sincero, e acho que essa sinceridade é que faz o senhor ser tão diferente aqui dentro. Isso é muito legal, poder falar o que o senhor pensa para os vereadores e para a população mesmo. Eu acho muito interessante o trabalho que você faz aqui na Câmara, porque registrar o meu irmão Ricardo Trípoli, que você já ouviu falar, enfim. A gente já entrevistou também. Ele foi também. presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele criou um museu. Então lá você ouve, tem fitas, gravação do governador Adhemar de Barros, enfim. E o seu trabalho aqui na Câmara eu acho muito importante, porque vai preservar a história do Parlamento Municipal. Um parlamento que é feito por vocês. É feito pela sociedade, vocês jornalistas que estão sempre aqui e têm feito o seu trabalho principalmente. Só tenho que parabenizar você e a VESP também, né? A Associação dos Vereadores, em nome do Almir Guimarães. Um querido. Que é um querido, um vereador antigo aqui, que sempre fica cutucando. Você precisa ir lá gravar, você precisa ir lá gravar. Aê, conseguimos. Então, meus parabéns ao Almir Guimarães e à VESP pelo trabalho que tem feito. Muito obrigado a vocês. Obrigada, vereador. Obrigada por tudo. E é isso, com essa alegria de ter gravado esse depoimento tão importante hoje, a gente termina esse Vossa Excelência Memória e agradece demais a tua presença. Até a semana que vem. Tchau.